estamos aqui no nosso 15º MarkCast e temos uma convidada muito especial, Bruna Legnaioli. Ela é referência no Brasil em autoestima, criou o método MSA, o Movimento Mulheres que se Amam, um método 6 pilares da autoestima e é autora desse livro maravilhoso, Os 21 Segredos de uma Mulher Confiante. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, né? Falar sobre um assunto que eu amo, que eu falo que me salvou. A autoestima, a autoconfiança me salvou minha vida. Então é sempre uma alegria, um prazer. Obrigada pelo convite, estou feliz. Obrigada. Hoje a gente vai falar sobre amor próprio. Bruna, eu sei que é uma definição muito ampla ali quando a gente fala de amor próprio, mas para você, o que é amor próprio? Bom, realmente existem várias definições, né? Mas eu vejo que o amor próprio tem muito a ver com a forma que a gente se trata, né? Muitas pessoas falam, o amor próprio é o quanto a gente se ama, se cuida bem. Mas é além disso, né? Dentro do método que eu aplico, de tudo que eu desenvolvi na minha vida, tem muito a ver com a forma que eu me trato. Porque não adianta a gente amar uma pessoa e tratar ela mal. Na verdade, o que mantém o relacionamento é a forma como eu trato o outro, é ser uma pessoa bondosa, delicada, priorizar o outro, ouvir, amorosa. Então, isso eu preciso fazer comigo, é ter isso tudo comigo. Aí, peguei um pedaço do livro, porque amei o livro, gente, super indico esse livro. E aí, né, você falava aqui muito no livro que todo mundo te fala que você precisa se amar, mas ninguém te fala como. Como é que eu me amo? E aí você ficava indignada. Gente, eu tenho que me amar, tenho que fazer isso, mas como? E aí tem assim, como fazer isso? Eu percebo que quanto mais eu me conecto com Deus, quanto mais intimidade eu tenho com Deus, mais eu me sinto valiosa, amada, protegida, potente, capaz e confiante. Me conta um pouquinho, Bru, sobre isso. É um amor que muitas vezes, né, a gente leva uma vida aí muitas vezes buscando esse amor em pessoas, em coisas, no nosso pai, na nossa mãe, muitas vezes, né? As feridas que a gente vai carregando ali da nossa infância faz às vezes a gente sentir rejeitado, não sentir amado, sentir um vazio. E eu costumo dizer que tem coisas que a gente precisa receber dos nossos pais. Ainda que a gente não receba. Se a gente não recebe, vai fazer falta, né? Vai reverberar isso na nossa vida adulta. Tem coisas que a gente precisa receber de nós, que nossos pais não vão dar, somos nós que precisamos. E tem coisas que é só Deus que pode dar, que é o amor incondicional, né? Então Deus, quando você entende quem você é para Deus, de que Ele nos perdoa, Ele não nos rejeita, Ele nos aceita. Aí você começa a perceber, caramba, eu não sou isso que eu penso sobre mim, eu não sou isso que os meus pais, de repente, disseram sobre mim. Mas quem verdadeiramente me criou. E aí você falando, eu lembrei de uma definição que eu uso muito, que o amor próprio é uma semente que Deus coloca no nosso coração. E a gente tem que regar todos os dias. Eu amo essa frase, eu uso em todos os meus cursos. É maravilhoso. Eu acho linda. É uma semente, porque a gente é amor, né? Deus é amor, somos imagem e semelhança. Então, somos amor. Então, eu vejo que é como realmente, assim, quando ali no momento da concepção, tem uma sementinha que foi plantada. Agora, a gente que vai regar essa semente. Para ela florescer diariamente, através de movimentos, que é a construção da autoestima, né? São os movimentos que a gente faz, isso vai florescer ou não. Sim. Sabe, Bru, que nos meus treinamentos eu encontro muitas mulheres também com essa dificuldade de se amar, de se aceitar. E aí fica muito preocupada com estética, com o corpo, para essa condição de amor e de autoaceitação. E eu sempre já vinha trazendo para elas essa visão. Eu também sou bem religiosa e trago essa visão sobre Deus. E aí dizendo, se ela acredita realmente em Deus, e aí tem os mandamentos, o primeiro, amar a Deus como si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como que eu sou capaz de amar o próximo? Então não faz sentido. Então eu não conheço o que é amor. Então o que eu tenho pelo próximo, às vezes, não é amor, é obsessão. Às vezes é dependência, né? E não é amor. Então o amor a gente tem que primeiro aprender dentro da gente, colher. E é tão delícia o amor incondicional,
como uma mãe tem por um filho, né? Eu vou te cuidar, eu vou te proteger. A gente tem que fazer isso com a gente. Tem que cuidar, tem que proteger, tem que acolher, né? É muito legal a gente se isso. colocar nesse lugar de sermos a nossa primeira fonte de amor. Não a única, porque senão a gente vai para um outro posto do tipo, eu me basto. Sim. Né? Que eu passei por esse movimento de ir para um extremo para o outro. Também já. E que pra gente encontrar o equilíbrio vai ter que experimentar os extremos. Mas entender exatamente isso. Eu sou a minha primeira fonte de amor. E isso é muito libertador, porque como você disse, às vezes o que a gente tá sentindo pelo outro, normalmente, na verdade, quase em 100% das relações. Acho que nas relações, a gente acaba fazendo muita projeção. Então, a relação, ela é projeção. É sempre um espelho. Então, eu sempre estou buscando no outro que ele atenda, que ele supra as necessidades emocionais que os meus pais não supriram, que eu não supro. E aí eu sempre vou buscar no marido, no chefe, nos filhos. E aí é onde a gente começa a sufocar, a depender, muitas vezes a se colocar como carente, aí desenvolve os ciúmes. Aí, por medo de perder, acaba vivendo relação abusiva, relação tóxica, mas ela prefere aquilo do que nada. Então, é um ciclo vicioso de falta de amor, que gera dependência, que gera relações distorcidas, que começa em nós. Sim. Se eu tenho essa relação tóxica comigo, eu vou permitir que o outro me trate de uma forma tóxica. Se eu tenho uma relação abusiva comigo, quando o outro me trata assim, pra mim, aquilo ali é normal, é comum, é conhecido. É esperado até. É esperado, porque é Se frequência. ele não te trata dessa forma, você chega a estranhar e não se achar merecedor, que é pior, né? Que aí quando a gente encontra alguém legal e a gente não consegue ficar. E aí você fala, mas eu não consigo sair de um relacionamento, é ruim. Por que eu não saio? Porque pra você é normal aquilo. Então é frequência, emoção é energia. Então o amor é uma emoção. Sim. E é uma energia. Se eu me dou pouco amor, eu não sei receber muito amor. Aí vem alguém que me elogia, que quer cuidar de mim, e eu tô sempre devolvendo, repelindo aquilo. Então, é um repelente mesmo, né? A falta de amor próprio é como um repelente de pessoas que querem amar a gente. E é um imã de pessoas que tratam a gente… mal. Que tratam a gente como a gente se trata. Exato. Uma vez eu dei um treinamento e até falei para as meninas, façam um teste amanhã. Comecem a se olhar no espelho. Façam mesmo sem vontade, sabe? Assim, mesmo sem acreditar que vai dar certo, façam. Se olhem no espelho e falem, eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito, eu sou capaz. E saiam na rua. Gente, teve uma menina que mandou uma mensagem dizendo, Jéssica, hoje eu saí de casa realmente pensando que eu estava bonita. E eu relevei 5 elogios do que eu estou bonita. Eu falei, sim, porque você conseguiu transmitir a sua emoção para outras pessoas. Porque quando você sai de casa pensando que você é um lixo, todo mundo vai colocar você nesse lugar que você já está se colocando. E mesmo que a pessoa não te coloque, que ainda haja pessoas que possam te elogiar acima do seu olhar, que tem um olhar acima do seu, você vai voltar para você e se colocar lá. Não, imagina. Aí a pessoa, nossa, mas essa blusa tá… Não, mas essa blusa eu comprei não sei na onde, foi muito baratinho, comprei no brechó, tão baratinho, porque você não sabe ainda o seu lugar, né? É muito importante a gente voltar. Bru, eu sei que não tem receita de bolo, a gente sempre fala isso, mas a galera quer saber como que é que você aprendeu a se amar aí. Conta um pouco pra gente. Bom, primeira coisa, né, eu lembro que quando eu cheguei no meu fundo do poço, que eu falei, não dá mais, ou eu aprendo a me amar ou eu vou morrer. Não tem outro caminho, sabe? Eu acho que o primeiro passo é a decisão. Porque quando eu não tinha amor próprio, eu achava que a vida era daquele jeito. Eu não imaginava que uma mulher podia ser segura, que ela podia não ter ciúmes no relacionamento, que ela podia confiar no homem. Eu nunca pensei que existia uma vida diferente. Então, a primeira coisa é a gente entender que a gente vive a vida com aquilo que a gente tem dentro da gente. E nem sempre, na verdade, nunca, aquilo que eu tenho dentro de mim é só o que existe. Aquilo é o que eu tenho dentro de mim. Então, é entender que eu posso buscar além, que existem coisas que eu não tenho acesso, que eu não tive acesso até hoje, mas que eu quero buscar aprender. Sim. Então eu preciso decidir sair do lugar onde eu tô. E entender que existe sim, se ninguém te ensinou a se amar, eu tô aqui, sou a prova viva de que existe um caminho. Porque quando eu comecei esse processo, eu comecei a buscar ajuda.
E eu comecei a fazer terapia, a fazer treinamento, a fazer curso de desenvolvimento humano. E tudo que eu ouvia era, Bruna, você tem que se amar. E eu saía pior do que eu chegava, porque ninguém me dizia o como. E aí foi um dia eu falei, já que ninguém me diz o como, eu vou ter que… ou eu aprendo, ou eu aprendo. E eu comecei a pensar racionalmente sobre isso. Sabe assim, eu lembro até hoje, eu tava com um caderno no meu quarto e eu falei, o que é amor pra mim? Se todo mundo diz que eu tenho que me amar, o que é amor pra mim? De que forma que eu me sinto amada? E eu comecei a escrever. Eu me sinto amada, assim, quando alguém me elogia, quando a pessoa não fica só apontando os meus erros, quando ela lembra de mim, quando ela faz carinho, quando ela me dá um presente. E o amor é simples. Sim, né? A gente que complica. E eu comecei a fazer essa lista e perceber que eu podia fazer aquelas coisas por mim. E eu comecei a refletir também sobre… E aí já fica a dica aí pra você que tá assistindo, já pega o seu caderno e faz. Como que você se sente amada? E de que forma você se sente rejeitada, não amada? Por quê? Porque a gente também tem que ter autorresponsabilidade de parar de fazer certas coisas com a gente. Porque hoje, o que eu concluí de tudo isso? Que pra você construir a sua autoestima, você precisa incluir hábitos e excluir hábitos. Sim. Então, autoestima, hoje eu vejo que é um estilo de vida. Sim. Então, você tem um estilo de vida de uma mulher que se ama, de uma mulher confiante. Essa mulher, ela tem hábitos. É igual uma pessoa fitness, né? Ela tem hábitos que ela não come açúcar todo dia, ou quase nunca. Ela não come fritura, ela não toma refrigerante, ela toma muita água. Então, ela faz certas coisas e deixa de fazer outras coisas. Foi isso que eu percebi. E eu comecei a praticar isso em mim. E eu comecei a ver muita diferença, eu comecei a curar. Porque eu costumo dizer que para você ter autoestima significa ter uma relação saudável com você. Sim. O que é uma relação saudável? É uma relação onde eu posso me expressar, onde eu me acolho, onde eu me permito sentir, onde eu não me cobro ser perfeita, onde eu não me critico o tempo todo, onde eu sei me perdoar. É uma relação onde as coisas fluem de forma leve. É uma relação não feita de elogios. Eu consigo reconhecer o meu potencial. E tudo isso é construído através das mudanças de hábitos. Eu achei sensacional. E aqui no livro, né, também tem uma parte que você bem fala sobre isso, né? Sobre essa mudança, sobre esse acolhimento. Eu gostei muito, porque eu também sempre adotei a frase, assim, depois de um tempo. Quando eu fiz a especialização, eu comecei, tipo, feito é perfeito. E aí eu escrevo essa frase em tudo que é lugar. O feito é perfeito. O feito é perfeito. Pra mim é isso. O feito é perfeito. Tá feito, tá perfeito. Né? Porque não existe… E aí eu tinha uma gestora que falava, Jéssica, o bom é inimigo do ótimo. Porque eu sempre tinha aquela mania de querer melhorar ainda mais. E ela, não, o bom é inimigo do ótimo. Aqui já tá a dica. Aqui já tá bom. Esquece o ótimo. Vamos fazer aqui, vamos entregar porque precisa entregar, tem prazo, tal, não sei o quê. E aí, aqui é muito legal nesse livro, porque tem um capítulo que fala que a mulher confiante não precisa ser perfeita. Ela precisa ter excelência naquilo que ela faz. Então, trocar o perfeccionismo pela excelência. Então, assim, eu não preciso ser perfeccionista, porque perfeito só Jesus. Só Deus é perfeito. Só Ele, ninguém mais. E aí eu posso ser excelente. Excelente naquilo que eu sou boa, excelente naquilo que eu sei fazer, excelente também naquilo que eu não sei ainda, eu posso me tornar pelo hábito de fazer mais, né? Mas não cobrar perfeição, porque a perfeição não existe. Nossa, e aí, assim, é muito libertador, né? isso. É muito libertador, porque por mais que você saiba, você escute todos os dias, você escuta de uma outra forma diferente, já vira outra chave, sabe? Aqui não devia ser 21 segredos, devia ser 21 chaves. É tirar o peso, das nossas costas de sermos Deus. Sim. Porque quando você quer ser perfeita, você está querendo ser Deus. Quando você quer fazer as coisas perfeitas, você está querendo fazer as coisas como Deus faz. E a gente não faz. Não. Né? Somos imperfeitos, somos limitados. E a gente precisa assumir a nossa humanidade. Só que muitas vezes, por que a gente é assim? Por tudo que a gente foi programado emocionalmente. Fomos programados emocionalmente para buscar essa perfeição. Ou a gente em algum momento muda isso, ou a gente vai morrer assim. Querendo, sempre com a sensação de não ser bom o suficiente, de não ter feito o suficiente. E a pessoa perfeccionista, além dela não fazer muita coisa,
né? Porque nunca tá bom, nunca ela se sente pronta. As que fazem nunca sentem que fez o suficiente, que fizeram o suficiente. Ou seja, vive insatisfeita. Sabe aquelas pessoas que nunca estão contentes? Não tem a sensação de contentamento, insatisfeita totalmente. Isso também é autoestima baixa. É uma busca por aceitação, por validação, por não poder errar. E muitas mulheres potentes que fazem, que têm resultado, que entregam na vida, elas não falam, mas eu não tenho problema de autoestima, porque ela não sabe que essa cobrança excessiva, essa insatisfação constante, esse vazio que ela sente dentro dela, que ela não fala pra ninguém, mas ela sabe, você que tá aí assistindo, você sabe se você se identifica. Talvez você não saiba, mas isso é autoestima. Porque é um vazio tão grande que é uma busca excessiva por validação externa através das coisas boas que você faz. Sim. Através dos seus resultados excelentes, através de não errar. E isso é uma prisão. E aí, mais cedo ou mais tarde, bate o quê? A síndrome da impostora. Porque lá dentro dela, ela não se sente valiosa. E aí, por fora, ela realiza tudo do lado de fora. Mais cedo ou mais tarde, bate a síndrome da impostora. Ela começa a se sabotar. E aí, né? E aí, hoje com o mundo, você falando disso, e aqui também no livro também tem sobre isso, com nossa era digital, que a gente está muito mais vulnerável, né? Muito mais exposta ali a visualização de muita gente direta, assim. O que acontece? A gente fica se comparando com o outro, e aqui tá falando sobre isso, né? Também sobre parar de se comparar, não se compara, e se isso te prejudica, deixa de seguir, né? A gente fica se comparando com o outro. E aí, às vezes, muitas pessoas que pensam que tem uma boa autoestima, começa a colocar lá, não, eu tenho que postar. Eu tenho que postar que hoje eu tô na academia, eu tenho que postar que hoje eu saí não sei o quê, para as pessoas me ver lá que eu tô fazendo academia, que eu tô fazendo não sei o quê, que eu tô fazendo o passo tal, que eu tô fazendo a coisa Y. Por quê? Porque eu quero que o outro diga que eu sou boa, porque eu não consigo ouvir isso de mim. E aí ela fica lá vendo quem visualizou. Porque ela não vira diz, escrava da rede. Uma coisa é você colocar porque explodiu dentro de você. E aí, tipo, não, eu tenho que colocar porque, nossa, eu gostei muito. Por exemplo, eu tô aqui com a Bruna, sou super emocionada, feliz de estar aqui com a minha mentora, né? Então eu vou colocar sim na minha rede, porque eu tô aqui, é uma conquista minha, eu estou feliz por isso. Mas tem gente que vai fazer essa postagem porque ela quer que alguém reconheça que ela chegou nesse lugar e não é isso. É o check da dependência, né? Não, e aí a pessoa, ela tem mais satisfação em postar do que em viver. E pra ela só vai se sentir realmente que ela fez aquilo, igual muitas pessoas falam, que tem até uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas se não postar, tá feito, tá pago, não sei o que, tá feito. Como se você tivesse que postar. Eu vou na academia todo dia, eu não posto todo dia. Aliás, eu sou muito de fases. Tem fases que eu posto e tem fases que eu falo, eu não quero. Sabe quando que eu paro? Quando eu percebo que o meu ego tá inflando. Porque pra mim, o postar ou não postar é um termômetro do ego. A gente tem que estar atento a isso e sair desse automático. Né? A gente tem que dar uma parada no nosso ego às vezes, porque senão realmente a gente começa a virar um pavão. E aí a gente perde a nossa humanidade. E a gente começa a se cobrar cada vez mais, a depender mais dos outros, a viver cada vez menos. E isso realmente é uma prisão. Nossa, muito interessante, Bru. A gente viu aqui no seu livro que tem muita motivação, que tem muitas coisas legais. Aí eu queria perguntar para você, o que te motivou para criar não só o livro, tá? Os 6 pilares, o método dos 6 pilares de autoestima e tornar outras mulheres especialistas, assim como eu sou especialista, né, licenciada para aplicar o seu método em outras mulheres, transformar outras vidas. O que te inspirou? Como que foi a sua inspiração para você formar mulheres? Porque eu me lembro e eu fiz com você. Eu fiz na época que nem era Essência, era Divas. Aí depois fiz o Essência. E aí você começou a dar curso dos 6 pilares da autoestima. Ai, gente, era perto da Consolação lá, lembra? Era no Saber com Sabor ali. Isso, exatamente. E eu lembro que era um curso para você aprender para você mesma. O que te inspirou de trazer esse curso de
só para a pessoa e você credenciar outras pessoas a transformar vidas assim como você faz? Olha, nunca foi um plano. Nunca foi assim um desejo. Nossa, um dia eu quero ensinar mulheres a ensinar isso. Quando eu comecei a praticar tudo isso que eu acabei de contar em mim, eu vi muita mudança em mim. Na época, eu atendia na SBIE como terapeuta, né? Então, o pessoal saía dos treinamentos e passava em terapia comigo. E eu tinha uma médica que eu atendia e ela falou assim, Bru, eu preciso trabalhar minha autoestima. Bem na época que eu tava fazendo as coisas comigo. Aí eu falei, olha, eu tô fazendo uns negócios comigo, porque antes de eu ter desenvolvido o método, quando as pessoas vinham com essa demanda, eu gelava, porque eu não sabia ajudar, porque eu não sabia em mim aplicar aquilo, né? A minha autoestima era muito baixa, eu era muito boa em inteligência emocional, que era a área onde eu tinha me desenvolvido, onde realmente eu tinha me encontrado. Mas, quando ela falou isso, eu falei, olha, eu posso aplicar em você o que eu tô aplicando em mim. Aí, o que eu fiz? Peguei uma folha e eu falei pra ela, eu vou desenhar 6 sessões. E eu comecei a colocar todos os exercícios que eu ia fazer em cada sessão com ela. E aí, nisso, falei, nossa… Criou o pilar. Aí eu criei os 6 pilares. Aí eu comecei a replicar, atender várias pessoas com os mesmos exercícios e sessões. E elas começaram a se transformar assim como eu. E aí isso virou um curso, né? E vinha o quê? Muita psicóloga fazer meu curso. Para elas e depois para replicarem. E aí foi onde eu percebi que, poxa, talvez isso falte na faculdade de psicologia. Eu não fiz psicologia para saber. Mas eu fui conversando com algumas amigas, com algumas psicólogas que faziam um curso na época e falavam, Bruna, eu posso aplicar isso nas minhas pacientes, esses exercícios e tal? Eu falava, pode, né? Para mim. E aí, na época, muitas copiavam mesmo, saía falando exatamente, eu ficava muito brava na época, hoje eu não ligo mais, né? Mas eu falei, gente, já então que é uma coisa tão prática que as pessoas estão vindo buscar pra fazer igual, e aí num movimento super espiritual, que eu tava grávida de 6 meses, num evento de ativação espiritual lá no Thiago Brunet, Deus falou pra mim, faça, porque eu queria parar de dar treinamento pra ser mãe. Você lembra? E Deus falou, ele falou, você vai parar, mas esse método não pode parar, porque não é seu, ele é meu. Então você vai formar mulheres. E aí eu comecei a formar, né? Fiz uma turma grávida de 8 meses. Você fez essa turma, não? Não, fiz a segunda. E aí as pessoas começaram a me mandar mensagem depois, querendo comprar a gravação do curso. Porque eu deixei ele gravado só pra quem fez, eu não queria vender. Só que aí começou a procurar, eu falei, gente… Aí, enfim, aconteceu. Hoje somos 600 mulheres formadas no método, no Brasil, fora do Brasil, já passamos de 12 países. Que legal. E assim, as mulheres que aplicam têm muito resultado nelas e nas outras também. Então, Temos o movimento, Mulheres que se amam. Isso, temos 3 livros lançados do movimento, são livros escritos só pelas especialistas. A Jéssica é uma, ela tá no primeiro volume. Agora a gente tá indo pro 4º. Porque eu acho que o livro é uma forma de mostrar como é possível curar qualquer dor quando a gente resolve autoestima e autoconfiança. Sim. Eu acho que é o… Porque é a origem de tudo. Bru, eu sempre falo, toda vez quando alguém pergunta pra mim, Jéssica, como ser tal coisa? Tem autoconhecimento. Autoconhecimento. Não tem outro, parece clichê, mas não tem outra coisa. É o auto, e como meu marido fala, e o auto com L. É o auto com um e o auto com L. Se você tiver esses 2 autoconhecimento, você vai viver uma vida muito melhor. Não é uma vida sem problema, que fique claro, mas é uma vida muito mais leve, muito melhor, passando pelos desertos de uma forma, sambando no deserto. Sambando na cara do inimigo. Bru, a gente já tá chegando no final. Adorei. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, como que elas podem, né, ser mais conscientes do seu amor próprio e como que elas podem se amar. Olha, a primeira coisa que eu queria falar para vocês que estão assistindo, que chegaram até aqui, é que vocês não se acostumem com a dor. Eu fui muito acostumada com a dor por muito tempo, sabe? E eu achava que era aquilo. Não é isso. Se você tá sofrendo, se você não tá conseguindo sozinha, não se acostume com a dor.
procure ajuda. Eu sou a prova viva de que você pode aprender a se amar. Apesar de ninguém ter falado pra você, ninguém ter te ensinado, existe um caminho sim, ele é prático, ele é efetivo. Autoestima, inteligência emocional, parece abstrato porque a gente não pega, né? Mas não é. Quando você começa a estudar e conhecer, você vê que é muito mais prático do que parece. Então, o meu conselho é esse, é que você levante de onde você tá e você busque aprender com quem já sabe aquilo que você precisa, porque esse é o segredo. Não tem outro segredo. E é claro, conheça também a palavra de Deus, né? Se abra para ler a Bíblia, né? Para estudar o que está escrito ali, o que Deus fala sobre isso. Quem é você para Deus, né? Para fortalecer a sua identidade. Porque se você tem isso, você pode ter a maior ferida, o maior rombo de rejeição. Mas você nunca vai se sentir rejeitada, porque o amor mais importante a gente tem. Então é se abrir para tudo isso. Ai, tô feliz, porque você fala exatamente a mesma coisa que eu penso, né? Que eu falo para as pessoas, eu já gravei vários podcasts falando sobre isso. A gente precisa ter algo maior para amar, para acreditar. É muito maior. Deus é muito maior do que nós. É muito além do que a gente simplesmente querer estar bem pro outro. Não. É porque nós somos filhos de Deus. Somos filhas amadas. Deus nos fez dessa forma, né? E olha como é divino. Você é uma bênção. Se xingar é você estar contra o primeiro mandamento. Você sabe que é muito grave uma amiga isso. falou, uma aluna falou uma vez pra mim, no meio de um curso, ela falou: Bruna, nunca vou esquecer, você é a filha predileta de Deus. E eu guardei isso, eu falei: gente, eu sou filha predileta. E você que tá assistindo é a filha predileta de Deus, você é a filha predileta de Deus. Amém. Pra ele, quando ele olha você, ele fala: cara, minha filha predileta. Quando ele me olha, minha filha predileta. Então a gente tem que se apropriar desse lugar, sair desse lugar de órfã, de rejeitada, de excluída, se comparar. Toda vez que a gente se compara, a gente tá dizendo pra Deus que o que ele fez não é bom. Né? Como que eu lido com a comparação dessa forma? Toda vez que eu me comparo, é como se eu estivesse olhando pra Deus e dizendo: Deus, eu não aprovo o que o Senhor fez, eu não gosto do que o Senhor fez. E como que ele se sente? O que ofensa, né? Não, que isso, Deus, ele acertou em tudo. Por que ele erra logo em você? Em mim. Em mim, não. Eu sou perfeita, amada, sou perfeita na minha imperfeição. Aos olhos do Pai. Mas aos olhos do Pai, eu sou a filha predileta dele. Ai, lindo. Amei, amei. Bru, como que as pessoas te encontram na rede social, como que faz pra comprar o livro? Muito bem, a gente tem lá no Insta, né, o @BrunaLegnaioli. Se conseguir colocar, porque Eu vou colocar. Meu sobrenome é um pouquinho difícil, @BrunaLegnaioli. A gente também tem um canal no YouTube com muito conteúdo legal, bem profundo sobre autoestima, inteligência emocional, que também é Bruna Legnaioli. Para comprar o meu livro, também é só ir lá no link da minha bio no Insta, que tá lá o link para você comprar. Legal, galera. Falar para você aqui que nós temos no final de fevereiro, né, o último lote do treinamento Mulher Inesquecível, parte 2. E vai trazer o quê? 6 pilares da autoestima para vocês, né? Sou licenciada pela Bruna para aplicar esse método. Irei aplicar esse método em todas as mulheres que se inscreverem nesse treinamento. Então não perca tempo, clica aqui, se inscreve, compartilha e curte. Um beijo. Tchau.